Tem gente por aí, ateus, espíritas e outras pessoas, dizendo que a persuasão religiosa deles é melhor do que a nossa porque eles estão se baseando na evidência científica e nós cristãos não estamos. Tem gente dentro das próprias igrejas cristãs defendendo teologias liberais que, segundo eles, são melhores do que a nossa porque a deles é científica e a nossa não é. Tem gente fazendo todo tipo de malabarismo exegético para evitar conclusões sobre o que o texto bíblico diz que contradigam a evidência científica disponível. Tem gente com excelentes intenções dizendo para os incrédulos que, na verdade, a ciência, se devidamente interpretada, favorece o cristianismo e é por isso que os incrédulos então deveriam se converter. E tem gente, crente de verdade também, lutando com uma série de questões intelectuais por causa dessa suposta contradição entre a ciência e a fé. O que todos esses grupos de pessoas têm em comum é o prestígio que elas atribuem à ciência, às descobertas da ciência, aos métodos da ciência. E o desejo de levar os efeitos desse prestígio para o terreno da reflexão teológica. O desejo, ou pelo menos a tentação de fazer isso. Então eu vou fornecer aqui basicamente 5 motivos pelos quais nós cristãos, embora valorizando devidamente a ciência para uma série de coisas, não deveríamos ser assim tão ávidos de levar em conta o conhecimento científico atual e disponível na hora de elaborar a nossa teologia. O primeiro motivo é que, embora muita gente negue isso, os próprios cientistas acreditam em grande parte do que eles acreditam movidos pela autoridade. A começar pelo fato de que qualquer cientista se especializa em uma área tão restrita que ele é obrigado a confiar naquilo que ele ouve sobre todas as outras áreas com base na autoridade de quem estudou aqueles assuntos. A ciência é uma área cheia de delimitações. Quando eu digo delimitações, eu não estou dizendo simplesmente física, química, biologia, geologia. Eu estou falando de coisas realmente muito mais específicas. E é muito fácil que quando um cientista dê um passozinho para o lado, ele acabe dizendo uma grande bobagem. Isso é muito comum, inclusive. E mesmo na sua área de especialidade, nenhum cientista fez todos os experimentos de que ele já ouviu falar e para conferir se os resultados eram aqueles mesmos. Não foi a todos os campos coletar todos os dados. Na maior parte das vezes ele simplesmente acredita em quem fez os experimentos ou as coletas de dados e publicou os resultados depois de tê-los analisado. O papel da autoridade, até na própria formação científica, ele é preponderante. O cientista acredita em grande parte do que ele acredita com base na autoridade. Em todas as outras áreas que não são a da sua especialidade, ele é um leigo, quase tão leigo quanto qualquer outro leigo. Então o primeiro motivo que eu apresento é esse. Essa coisa de autoridade científica, em si, ela é uma ideia meio abstrata. Não existe nenhuma pessoa no mundo que incorpore essa autoridade científica. Os cientistas, em grande parte, creem na autoridade uns dos outros. O segundo motivo é que quando alguém que não é especialista em determinada questão científica tenta se informar sobre qual é o consenso dos cientistas daquela área, ele tem uma grande chance de obter apenas uma representação muito simplista do que realmente acontece. A tendência é que os conflitos de opinião que existem entre os cientistas não cheguem, ou cheguem de maneira muito atenuada aos ouvidos do leigo, ou mesmo aos ouvidos do especialista de outras áreas. Então, se você vai de fato basear a sua teologia no suposto consenso de pessoas que estudaram determinado assunto, e aí não se trata mais da autoridade da comunidade científica como um todo, e sim no consenso de especialistas de áreas relevantes para aquilo que você está querendo saber, então você tem que ter em mente que você tem uma grande chance de acreditar num consenso imaginário. Normalmente as questões são muito mais controversas do que aquilo que chegou aos seus ouvidos. Por que é tão difícil obter consensos? Uma parte importante do motivo, é que, apesar de todos os séculos de esforços de gerações de cientistas, de uma grande quantidade de cientistas ao redor do mundo, apesar de todos os esforços dessas pessoas, a quantidade de dados coletados ainda é muito pequena em comparação com toda a riqueza que existe para ser ainda descoberta na natureza. É muito comum que os cientistas não consigam decidir entre várias teorias disponíveis e passem anos, décadas e até séculos tentando convencer uns aos outros, mas sem elementos decisivos para resolver de fato a questão. E mesmo quando esse consenso é atingido, ainda que a duras penas, dado o caráter provisório do conhecimento científico, nada impede que amanhã ou daqui a 200 anos alguém apareça com fatos que subvertam todas as teorias existentes, todos os paradigmas existentes. Então, você tem que ter consciência na hora de refletir sobre a ciência que aquilo em que você está colocando a sua confiança como sendo o consenso, ainda que seja de fato um consenso, ele é um consenso que pode mudar a qualquer momento. Pode ser que daqui a pouco o consenso seja totalmente outro.
E esse é o terceiro motivo que eu apresento para nós não termos essa preocupação toda. O quarto motivo é que os cientistas não estão imunes à cultura como um todo. Os cientistas também têm as suas preferências pessoais, eles têm as suas limitações, têm os seus preconceitos, têm os seus valores. Em suma, os cientistas também são gente. E eles não deixam todos esses aspectos das suas personalidades, das suas culturas e dos seus valores quando eles entram no ambiente de trabalho. Consequentemente, muitas vezes esses juízos externos, eles interferem nos próprios juízos sobre assuntos que teoricamente são estritamente científicos. Nós temos que estar atentos à necessidade de distinguir a ciência como método da ciência como instituição. A instituição científica tem uma série de regras de conduta e de valores, enfim, é uma comunidade cujos valores impactam na própria produção do conhecimento, na própria avaliação daquilo que é produzido. Então nada impede que você esteja, que o consenso científico sobre determinado assunto exista, mas que isso não se deva à evidência analisada objetivamente, e sim à evidência tal como interpretada por todo esse conjunto de pressupostos culturais. Bom, esses 4 motivos que eu apresentei, eles são motivos que podem ser endossados por qualquer pessoa. Não é necessário ser um cristão para perceber esses pontos e para concordar com o que eu estou dizendo. Mas existe um quinto motivo, que é de natureza especificamente teológica e que consiste em levar a sério o que a Bíblia revela sobre o coração humano. A Bíblia diz claramente que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A Bíblia, então, se nós levarmos a sério esse conhecimento, nós vamos ver que o cientista também está sujeito aos efeitos da queda, aos efeitos do pecado sobre o seu intelecto. O cientista, se ele não for cristão, ele também está em inimizade contra Deus e ele vai fazer qualquer coisa para se livrar da evidência que Romanos 1 descreve na natureza como a evidência da ira de Deus contra o homem, contra o pecado humano. O incrédulo vai fazer qualquer coisa para se livrar disso, inclusive, se necessário, se tornar cientista e propor teorias científicas que tirem Deus da jogada, ou pelo menos tenham essa pretensão. Então nós cristãos temos que ficar muito atentos contra esse risco. Nós tendemos a pensar na ciência como um lugar onde os pressupostos religiosos não chegam, não interferem. Ou pior ainda, pensar na ciência como um método alternativo de santificação do intelecto. Só pelo fato de estar ali exercendo aquela profissão, as pessoas estão protegidas contra o erro de interpretar horrivelmente mal a realidade de um modo que as favoreça na sua tentativa de ignorar o conhecimento de Deus. Nós precisamos estudar melhor Romanos 1 e não ficar bajulando o cientista, e não ficar dependendo tanto de fontes de conhecimento que podem estar muito bem contaminadas pelos efeitos noéticos do pecado, e com isso nós corremos o risco de valorizar critérios mundanos e antibíblicos acima daquilo que Deus nos revela na sua palavra.